Há três coisas importantes e fundamentais na vida do ser humano. Três coisas. A primeira é você saber dirigir. Saber dirigir e ser habilitado. A segunda coisa é você saber ler, isto é, ser alfabetizado. Isso é importante na vida do ser humano. E a terceira coisa é você saber nadar. Isso é importante. Como é importante essas três coisas na vida do ser humano? Bem, a narrativa que eu quero trazer dessa história hoje para você diz respeito a um cidadão, a um homem por nome Zé Bodega. Este Zé Bodega, ele era um homem uns 38 anos na época do caso. E este nome foi dado a ele porque ele tinha lá o seu comércio, ele tinha a sua bodeguinha. Nós podemos dizer até uma mercearia, mas na realidade não era mercearia, porque tudo que ele vendia na bodega era só cachaça, tira-gosto, queijo e pão. Só isso. Você não encontrava outra coisa na bodega lá do Zé, a não ser cachaça, a pinga, aguardente de cana-pitu, o tira-gosto de torresmo de porco, ou pedacinho de queijo de coalho, pão, que as pessoas comiam. Pão era a comida da época, até porque este ano é 1950, bem lá atrás, 1950, então, lá na bodega do Zé, você só encontrava isso, mas a bodega era cheia, até porque ele era um homem da cidade, bastante conhecido, e ele tinha a sua clientela, os bebuns que gostavam de ir para conversar, soltar lorota, conversar besteira, um domindozinho, uma fubica, uma dama, e tomar a sua aguardentezinha de cana com o tira-gosto de torresmo, não é? E conversar besteira, não é? E soltar anedota. Era tudo que a bodega do Zé tinha. As pessoas também iam lá comprar o seu pão. Tinha também um queijinho de coalho. E nada mais do que isso. Então o Zé Bodega tinha o seu comércio há já bastante tempo. Há mais de 20 anos que ele tinha esse comércio só com essas coisas. Não abastecia o seu comércio com mais nada, só isso. Na época ele era solteiro, era um solteirão, não é? Que aí o tempo vai passando, ele vai ficando mais velho e ainda sem ninguém na vida, o Zé Bodega. Mas o sonho do Zé Bodega, você não imagina. Imagine só você qual era o sonho do Zé Bodega. O Zé Bodega, na realidade, ele queria mesmo, sabe o quê? Ser vereador. Era o sonho dele ser vereador. Ah, como ele era louco para ser vereador. Mais de 3 mandatos de vereador, ou 3 pleitos, podemos dizer. 3 pleitos ele tentou. Há quem diga as más línguas que foram mais de 4, mas a confirmação oficial que 3 vezes ele tentou e ainda estava tentando. Ele queria ser vereador a qualquer custo, o Zé Bodega. Sempre com aquele jeitão dele, cabelo bastante penteado, aquele bigodinho dos anos 40, bastante penteado, o cabelo repartido ao meio, não é? Com aquele terninho surrado. Ele nunca tirava aquele terno.
Era aquele terninho sem gravata, chapeuzinho de massa, era aquele estilo, não é? A barba um pouco mal feita, não é? Aquele estilo dos anos 50. E o que acontece é que o Zé Bodega, com os seus clientes, ele começa juntando um dinheirinho, guardando em casa, debaixo do colchão. A dificuldade dos bancos daquela época, só os capitalistas, as pessoas influentes, era que procurava banco. Aquelas pessoas na época botavam debaixo do colchão. E ele junta um bom dinheirinho, vendendo sua aguardente de cana com os torresmos e o pãozinho que ele recebia da padaria. Eles iam entregar o pão na carroça, aquela carroça. Se lembra aquela bicicleta que tinha na frente o bagageiro, uma carrocinha, levava o pão para ele dentro de uma mochila. Vendia todo o pão. Vendia o queijinho de coalho, a pituzinha que ele vendia constantemente. E o que acontece é que o Zé Bodega, ele, depois de um tempo, aproximadamente aí seus 50 e poucos anos, depois de passado muitos anos neste mesmo ofício, com a sua bodega, o Zé consegue encontrar uma moça, uma noiva, 45 anos de idade. O nome da moça era Marluce, mas era uma moça direita, professora, também uma solteirona naquela época dos anos 50. Essa idade era solteira, tá no caritó. Não casava mais não, era muito difícil. E Zé Bodega também estava no mesmo barco, solteirão. 53 anos de idade era a idade do Zé Bodega quando ele encontrou a noiva. E os dois se entendem. Ele era um homem muito sério, um homem fechadão, mas era muito amigo. As pessoas gostavam do Zé Bodega. Mas o sonho do Zé Bodega era ser vereador. Nunca conseguiu vencer uma eleição. Era uma coisa séria e as pessoas até faziam chacota, porque era pouco voto, pouquíssimos votos que ele conseguia. Com a quantidade de amizade que ele tinha, era para conseguir, mas não conseguia muito voto, era pouquíssimos. E o que mais surpreende e o que atrapalhava o Zé Bodega, você não acredita o quê? E aquela época era difícil mesmo. Naquela época, havia muito analfabetismo. Pessoas que não eram alfabetizadas, não sabiam ler nem escrever. Era o Zé Bodega. Por isso que ele não conseguia, nas eleições, ter muito voto, porque ele era ruim de língua, não tinha oratória, não lia, não escrevia, mas era boa praça, era uma pessoa que as pessoas gostavam dele, por ser um homem sério. Eita! Pá! Vejam bem, o Zé Bodega, por ser analfabeto, e naquela época das políticas dos anos 50, não havia nada que regulamentasse ou que proibisse uma pessoa de se candidatar a vereador, principalmente vereador, que era o cargo mais baixo na política. Se fosse analfabeto, não tinha problema nenhum. Fosse maior de idade, tivesse um conceito na sociedade que o povo gostasse, podia se candidatar, mesmo sendo analfabeto. E o que acontece é que ele tenta, alguns dizem que foi mais de 4, mas oficialmente 3. Mas o que acontece? Ele, depois de um tempo, casa com a Marluce, que era a dita cuja professora, que daqui eu falei agora. Eles casam e o casamento vai bem. Tinha a sua casa própria. Ele continua com o seu comércio. Até que, depois de um tempo passado, um amigo dele, chamado Antônio Farias, era um cidadão que morava na rua onde o Zé Bodega tinha a casa,
Enquanto o Zé Bodega, o comércio dele era distante, em outra localidade, mas a casa dele era na rua em que o amigo dele, Antônio Farias, morava. Eita, e acontece que já depois dos 4 anos aproximadamente que ele já havia casado com a Marluce, né? Chamava-se Marluce Cordeiro, o nome da dita professora. Gente boa, uma pessoa, bom caráter, mulher séria, honesta, louvável, todo mundo gostava dela. Muito antiga na cidade, muito querida por muita gente. E acontece que o Antônio Farias, uma certa vez, diz: ô Zé, vem cá pra gente conversar em particular. Tem um sujeito aqui que eu conheço ele, e tu conhece também, que ele está rondando a tua casa e todas as vezes que tu sai para trabalhar, ele fica conversando com a tua esposa, Marluce. E eu tô achando estranho, porque lá da varanda da minha casa, quando eu fico sentado na preguiçosa, é sempre o horário que ele passa aí por volta das 4, 5 horas da tarde. Ele vai para conversar com a tua mulher. Abre o olho. Seja homem, seja homem. O que é isso, compadre? Disse o Zé. É verdade verdadeira, meu amigo. Seja homem, seja homem. Olha, esse cabra não é boa coisa não. Ele tem a fama de mulherengo. Cabra que tem uma fama de gostar de dar em cima das mulheres alheia. Zé, seja homem. E o Zé Bodega ficou preocupado. Ora, a mulher era fidelíssima. Chico Antônio era o nome do sujeito, Chico Antônio. Chico Antônio, esse sujeito mau caráter, gostava, era costume dele, cara novo, de uns 38 anos de idade, gostava de dar em cima das mulheres dos outros e também de moças. Bem, acontece que o Antônio Farias, depois de ter conversado com o seu amigo, né, ele diz: Zé, tu tem que preparar uma coisa para ver se pega, porque eu vou agora ficar de olho mais grelado, olhando, para te dizer o que vai acontecer, para você não dizer que eu estou mentindo. Seja homem. E o Zé Bodega diz: amigo, faça isso por mim, porque eu não posso deixar o meu comércio lá fechado. E a hora em que eu vendo mais é na hora que os trabalhadores estão saindo do trabalho, que é essa hora. E era aqueles peões, né? Aqueles que trabalhavam no campo, aquele pessoal, era a hora de 4, 5 horas da tarde e entrava até por 7 da noite. Ele lá na mercearia. Não era nem mercearia, era bodega mesmo. E o Zé ficou bastante e as orelhas começaram esquentando. E ele tinha hora que ele passava a mão na testa. E o Antônio Farias fica de olho, olhando para ver. E acontece, isso já vinha acontecendo há algum tempo, até chamar a atenção do amigo do Zé Bodega, o Antônio Farias. E o Antônio Farias fica na espreita e percebeu que o sujeito, toda vez quando ia conversar com a Marluce, esposa do Zé Bodega, ele entregava um bilhetinho a ela. Não acredita? Acredite se quiser, um bilhetinho. E o Antônio Farias ficava ligado de lá. Na preguiçosa não dava para ver, aquele tempo os muros eram baixinhos.
As casas tinham um murinho, um portãozinho na frente. Ele via tudo. E ela também entregava um bilhete. Recebia um bilhete e entregava outro. É a prova do crime. Eita, que hora minguada. Você sabe o que aconteceu? Aconteceu o quê? Ele vai e diz... O Antônio Farias, amigo do Zé Bodega, diz: Zé, já sei de tudo. Tá havendo interlóquio, uma comunicação. Ele entrega um bilhetinho a ela, ela passa de volta outro bilhetinho para ele. A troca de informações, os bilhetes estão indo e vindo. E aí, o Zé Bodega perde totalmente a estribeira. Se descontrola. E aí um provérbio popular que diz: quem faz o homem é o momento. Tu acha? Bem, eu não sei. Mas há quem diga que o homem é feito de momentos. Às vezes um indivíduo até que não mata nenhuma mosca morta se transforma numa coisa esquisita, não é verdade? Mas acontece que o Zé Bodega, ele chega exatamente numa hora minguada desta. Depois que o Antônio Farias havia contado a sua versão ao amigo, ainda passou uns 15 dias. Ele comprou uma 12 polegadas. Você já viu uma 12 polegadas? Aquelas peixeironas desse tamanho, peixeira de cortar peixe. Olha o tamanho da bicha, parece mais com uma espada romana. Comprou uma peixeirona afiada, ainda afiou mais no esmeril. Sabe foi o que ele fez? Quando foi num sábado, num dia de sábado à tarde, por volta de 5 e pouquinho da tarde, ele ficou esperando o sujeito passar e o sujeito passou lá. E ele foi... Você sabe o que aconteceu? O Zé Bodega partiu para cima do sujeito chamado Chico Antônio. Ele deu mais de 10 facadas no sujeito. O cara já caiu morto. Foi tanta facada que as entranhas se derramaram pelo chão. As tripas. Caiu tudo. Ele tentava botar pra dentro, mas não tinha jeito. Olha o tamanho da bicha. 12 polegadas. Matou o infeliz, o carcará sanguinolento que estava dando em cima da mulher. Ele caiu com o bilhete na mão, mas ele nem viu que o sujeito estava com o bilhete na mão. O bilhete que a Marluz tinha entregue fazia pouco tempo. Ele vendo de longe, escondido lá por trás de algumas casas e viu. Quando também o Chico Antônio entregou um bilhete e ela também ficou com o bilhete. Você sabe o que foi que aconteceu? Ele partiu para dentro de casa e assassinou a esposa. Antigamente tinha essa questão de lavar a honra com sangue. Era a maior idiotice que existia na face da terra e que existiu até um tempo. Até bem que isso hoje dá zebra. Se você for inventar de pensar que pode lavar o sangue, a honra com sangue alheio, você vai se dar mal, cabra. Tem que pensar 2 vezes, não fazer como o Zé Bodega, quebrou a cara. Mas matou o carcará sanguinolento, o sujeito que dava em cima da mulher alheia, namorador, conquistador, caba novo, pintoso, almofadinha, novo, o Zé Bodega já com 53 anos, a moça tinha 45, mas era uma moça razoavelmente, não era tão bonita, era mais ou menos, mas era interessante a mulher. Você sabe o que aconteceu? Ele matou também a esposa. E foi e se entregou na delegacia. Isso foi um tumulto desgraçado. O povo da rua viram
e entraram em pânico, mas ele foi na delegacia e se entregou. Cidade pequena, sabe onde? Triunfo, em Pernambuco. Triunfo, cidade de Triunfo, lá no sertão pernambucano. Eita, que hora triste e terrível. E ele se entregou, levou a arma do crime, a faca, 12 polegadas. A polícia chegou lá e já foi, né, e viu a bagaceira, a tragédia, o sujeito morto entre o portão e o muro, mas para fora, o corpo para fora. Não estava adentrado da casa. Ele não chegou a adentrar na casa, mas o corpo um pouco fora. E a mulher, quando viu a bagaceira, se espantou e correu para dentro. Mas morreu também, a coitada. Então o delegado ouviu o depoimento dele. E você sabe o que aconteceu? Você sabe? Sabe não. Mas eu vou contar. Não se assuste não. Se assuste não. Olha aí a zebra. Delegado chegando lá com alguns soldados, olharam o corpo do Carcará, a mão fechada. Eles abriram e viram que tinha um bilhete. O delegado leu. Você sabe o que é que estava escrito no bilhete? Olhe, Chico Antônio, eu sou uma mulher de respeito, uma mulher casada, amo e honro o meu marido. Não quero nada com ninguém. Você se dê ao respeito, porque você já vem há bastante tempo fazendo esse tipo de coisa. Eu vou denunciar você lá na delegacia com a polícia e vou contar também ao meu marido o que você anda fazendo. Eu sou uma mulher casada, amo meu marido e honro meu marido. Não trocaria o meu marido por um moleque como você. Se dê ao respeito e procure uma moça solteira e livre, que eu tenho vergonha na cara. O delegado leu para ele ouvir. Aí ele grelou o olhão assim, como é a história, e adentraram a casa e ela estava morta lá, muito sangue pelo chão. Uma coisa, pense numa cena de horror. Mais de 20 facadas ele deu nela e no sujeito deu menos. Mais de 20 facadas. Quando o delegado olha a mão fechada, abre, tá um bilhete na mão, ela segurando. Você sabe o que é que estava escrito? Me desculpe, dona Marluce. Me desculpe, porque eu tenho observado que a senhora... me desculpe eu ter gostado da senhora, porque isso acontece com qualquer homem. Aconteceu também comigo. E eu sou homem. Mas eu sei que estou errado. E vejo que a senhora é uma mulher de respeito. Eu sei que a senhora é uma mulher honesta. Então, a partir de hoje, eu só vim entregar esse bilhete para a senhora saber que eu venho entregar e já vou embora. Nunca mais eu passo por essa rua aqui onde a senhora mora. Fique em paz e seja feliz com seu marido. Tu já imaginou que tragédia? Pense na bagaceira. Tudo porque não sabia ler. Tudo porque não sabia ler. Porque na hora, você agora vai ficar surpreso com a maior. Na hora que o delegado chega, ele já tinha... Olha a coisa aí do Zé Bodega. Ele já tinha lavado a faca, lavado as mãos que estavam repletas de sangue, aberto a mão dela, olhado o bilhete, não sabia ler, ficou na mão. Era a prova do crime. Olhou na mão do sujeito, tava o bilhete. Viu, disse, é a prova do crime, tá vendo? Eles estavam trocando informações, estavam marcando encontro. Ele vinha, marcava com ela entregava a ele marcando. Chegou
com o delegado e ele foi o primeiro a avisar. Olha, doutor, eu lavei minha honra com sangue. Olha aí na mão dela, pode olhar que eu já olhei, tem um bilhete e na mão dele também. E o delegado disse: o senhor se enganou redondamente. Vou ler para o senhor o bilhete. E leu o que eu acabei de dizer a você. Você entendeu aí? A desgraça, o maior crime aí foi o quê? Não saber ler. Ele não sabia se deu mal, matou inocentemente a esposa. E o canalha, carcará sanguinolento, que também estava caindo fora. Não havia necessidade de matar, porque o indivíduo já estava caindo fora, desistindo da empreitada. Matou 2 pessoas sem necessidade e foi em cana e pegou naquela época era 30 anos pelo pé. Ele já tinha 53, imagine. Naquela época não tinha boquinha não, era pelo pé, 30 anos de cadeia. Naquela época não tinha penitenciário, o cara ficava na cadeia, apodrecendo. Foi o que deu para Zé Bodega, que queria ser vereador, mas terminou como presidiário. Isto é, como aquele que foi pagar seu crime na cadeia pública. Eita, que negócio desgraçado. Importante, eu disse no início: saber ler, escrever, nadar, a um dia não morrer afogado. Saber dirigir, ter sua carta de habilitação, sua CNH. É importante isso. E ter juízo para não fazer besteira. Pense 2 vezes. 2? Pense 10, 20, 30, se for necessário até 100. Não seja um homem de momento. Sejas homem.